Olá, olá, SFP na área novamente, o Sociedade Futebol e Pitaco, eu sou o Bruno Félix. Antes de mais nada, curta, compartilhe, deixe aquele comentário que você costuma deixar pra gente e, claro, se inscreva para continuar, para que a gente continue crescendo nessa nossa retomada, mais um dia de SFP, depois dos jogos aí dos campeonatos europeus, né? Champions League, Europa League e Conference League. Estou com o Vinícius Alex para falar de Série B, nova rodada aí da Série B. Vini, vamos falar aí dos jogos desta sexta-feira, 12 de maio, abertura da rodada de número 6, Vinícius Alexis. Bom dia, boa tarde, boa noite a você, Bruno Félix, a todo mundo que nos acompanha, nos prestigia, nos ama, diz que nos odeia, mas assiste todos os nossos vídeos. Mais um dia de SFP para falar de Série B do Campeonato Brasileiro para você. Nosso Instagram está passando aí de baixo. Segue a gente por lá também, tem uns videozinhos, de vez em quando a gente sabe algumas coisas diferentes por aí. Surgem uns gols aleatórios que depois parei para a gente tirar do YouTube. Mas a gente tem tentado pescar algumas coisas diferentes também. Hoje, dia de Série B, apenas 2 jogos nessa sexta-feira, Bruno Félix. Isso mesmo, o jogo das 19 entre Vila Nova e Criciúma e o jogo das 21h30 entre Avaí e Chapecoense. Momentos aí diferentes dos catarinenses, né? O Criciúma, que enfrenta a equipe do Vila Nova fora de casa, vai bem nesses primeiros 5 jogos da equipe no campeonato. São 4 vitórias, um empate, saldo de 5, 13 pontos, vice-liderança no momento. Enquanto o Vila Nova, com um jogo a menos, tem 3 vitórias e um empate, então está no G4 aí com 10 pontos. E do outro Pode chegar lado, ao mesmo 13 do Criciúma, inclusive. pode chegar nos 13 do Criciúma com um jogo a menos, né? E do outro lado, Chape e Avaí fazem um confronto nesse momento de meio de tabela, ambos com 5 jogos, 2 vitórias, 3 derrotas para o Avaí, uma vitória, 2 empates e 3 derrotas para Chape, né? Então separados aí por um ponto, confronto direto, mas no meio da tabela. Vini, o que a gente pode esperar? Lembrando que a gente, no ano passado, a gente fez muita Série B mesmo. Acho que foi a competição que a gente mais acompanhou. Foi muito legal, mas em alguns momentos a gente passou raiva em jogos que a gente confiava no mais 1,5 e dava 1-0, 0-0. Em jogos que a gente confiava num até menos 2,5 e aí 2-1, um pouco imprevisível, mas que até fazendo algumas apostas que eu fiz no comecinho do campeonato, já alguns jogos mostrando essa questão de poucos gols, né? De até 2 gols aí em jogo do Operário, por exemplo. Operário não, eu tenho que ver qual que foi o jogo que eu apostei no fim de semana, esqueci agora. O Operário tá na Série A C. verdade é que dois times apenas têm média de 2 gols por jogo, 2 gols marcados. O Atlético Vitória. Goianiense tem 10 gols em 5 jogos e o Vitória tem 13 gols em 5 jogos. Mas, por exemplo, o Criciúma fez 8 gols e tomou 3. Então, nos 5 jogos do Criciúma seriam 11 gols e aí dá sim média de 2 gols por jogo. O Avaí tem 7 gols, o Vila Nova, por exemplo, tem 7 gols marcados e 2 gols sofridos. São 9 gols marcados e sofridos em 4 jogos. Então, pensar no mais de 1,5 em ataques que são bons e defesas que tomam gols é bem possível, é bem provável. O Vila Nova tem condições de vencer o jogo em casa, apesar de não ser um jogo fácil contra o Cristiano, que vem bem. Mas eu acho mais de 1,5, ou até mais de 2,5, se você quiser ser um pouco mais ousado, bem possível pela característica dos dois times, de serem ataques interessantes, mas defesas que também tomam seus golzinhos, né? O Cristiano tomou 3 gols em 5 jogos, o Vila Nova tomou 2 gols em 4 jogos. A Avaí Chapecoense, apesar de ser um clássico, dois times de Santa Catarina, tem mais cara de um jogo de poucos gols. Apesar que o Avaí tomou 8 gols em 5 jogos. O Avaí tem uma defesa horrorosa, só fez 3. O Avaí tem saldo de menos 5 num campeonato de 5 rodadas. Sim, Assim, é péssimo. A Chapecoense fez 6 gols e tomou 5. E tem um ponto a menos com o Avaí. É muito doido isso. sim, isso aí. Mas, E tem essa média de um gol sofrido por jogo, né? exatamente. Marca um gol por jogo, sofre um gol por jogo. Mas eu vou dizer que a Avaí e Chapecoense tem cara de menos de 2 gols e meio. Tem cara de 1-0, 1 a Uhum. 1 Então, tem cara de ser um jogo um pouco mais equilibrado e de nível técnico mais baixo. E vendo os jogos da Série B, Avaí e Chapecoense são dois times com muitos problemas. E isso é interessante. Assim como o Vitória chama muita atenção pelas 5 vitórias seguidas, eu acho que os bons momentos, o bom futebol apresentado pelo Cristiano e Vila Nova,
ainda invictos na competição, também são chamariz para um jogo de poderio ofensivo mais interessante. Sim. Então, eu iria para fazer uma dupla no mais 2,5 gols no Criciúma e no menos de 2,5 gols para o jogo dos catarinenses. E aí, só para eu Se fosse. consultar aqui, eu sempre gosto de entrar, né, na casa de aposta que a gente aposta, que a gente não vai estar nova porque não patrocina a gente. Mas, cara, mais de 2,5 gols para Vila Nova e Criciúma tá pagando 2,45. E eu acho bem desequilibrada essa odd, viu? Sendo bem sincero para você, Bruno Félix. 2,45 para mais de 2,5 gols. Para mais de 1,5 gol tá pagando 1,48, que não é pouca coisa. Sim, Mas 2,45 para mais de 2,5 gols nesse jogo paga muito. Paga paga mais do muito. que a Havaí Chapecoense, paga 2,40. Para mais de 2,5 gols, paga 1,50 para menos de 2,5 gols, assim. Se Então, fosse uma para. múltipla de mais de 2,5 gols no Vila Nova e menos de 2,5 gols no Havaí Chape, dá um retorno de 3,70. Aí vai de quanto você pode perder, né? Eu iria de Vila Nova ou empate. Um E bom palpite. empate entre Avaí e Chapecoense. Se fosse para por placar aí Empate, um a Havaí um Chape tá pagando 2,20. Tá pagando 3,20. 1-1 E a o jogo do vitória do Vila Nova, Avaí, 2,33. 2-1 Vila Nova ou 2-2, mas também estou apostando em jogo com gols. Bom, Vini, considerações finais então. Acho que Vila Nova e Criciúma, para quem gosta de Série B, é um jogo imperdível, é um jogo de dois times bons que começa muito bem. Havaí e Chapecoense é um jogo de rivalidade, mas deve ser um jogo terrível por aquilo que os times apresentaram em 5 rodadas. É começo de campeonato, pode ser que daqui 10 rodadas a Chapecoense ou o Havaí sejam líderes da Série B, o que eu duvido, e a Criciúma ou o Vila Nova estejam brigando contra o rebaixamento. Mas, pelo que mostraram até aqui, Vila Nova e Criciúma é um jogo interessante. O outro jogo deve ser mais sofrível, Bruno Félix. É isso. Então, um vídeo mais curto, mais direto ao ponto aí nessa para abertura dessa rodada da Série B. Então, estamos aí confiantes em jogo com mais gols entre Vila Nova e Criciúma. Vila Nova levemente favorito. Avaí e Chape mais cara de empate, poucos gols. Então é isso. Fique ligado porque a gente vai fazer vídeo da rodada completa, né? Então, os jogos de sábado e domingo da Série B, além da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, E aí, valeu, Bruno Vini, Félix, valeu. só lembrando, quem quiser mandar dica, sugestão, um comentário, pode comentar lá no Instagram, no Sociedade de Futebol e Pitaco. Ah, eu quero ver vídeo de Reino Pitaco. Ah, eu quero vídeo de cartola. Ah, eu quero dica disso ou daquilo. Manda lá no DM que a gente atende vocês. Só deixar esse recadinho. É isso. E o mais importante, se inscreva, nos ajude. Até a próxima.